É um prazer, como eu disse, estar com vocês aqui nessa manhã, e é um prazer maravilhoso trazer a palavra de Deus aos irmãos. Eu acho que a vida de um pastor, ela tem vários pontos cruciais. Uma delas é a transmissão, meditarmos na palavra de Deus, e é isso que eu gostaria de fazer com vocês nessa manhã. Peço que os irmãos abram Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 9. Filipenses 4, do 4 ao 9. O tema do que eu trouxe para vocês nessa manhã é a alegria fundamentada no Cristo, ou a alegria que vem do Senhor. Vamos ler juntos? São poucos versículos. Versículo 4 até o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. E aí a perícope continua falando ainda um pouquinho sobre esse tema, mas para nossa explanação nessa manhã, esses versículos são suficientes. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos por estar na Igreja Presbiteriana do Champanhar, com os nossos irmãos, e com o privilégio de expor a palavra aos meus irmãos. Que eu não fale de mim, mas que o teu Espírito Santo cale fundo em nossos corações a verdade da tua palavra concernente a esse tema. Que o Senhor nos abençoe. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A vida cristã, ela nunca foi sinônimo de vida fácil. A vida cristã nunca foi sinônimo de tranquilidade, de vida tranquila. Alguns que deturpam a palavra de Deus, que olham para a palavra de Deus e para a Igreja de Cristo sob o óculos, sob a cosmovisão de um triunfalismo abstrato, acham que o crente será bem-sucedido em todos os seus empreendimentos, que o crente não ficará doente, que o crente não terá problemas de relacionamento, que o cristão não terá os percalços que a vida apresenta para todos nós, não é verdade? Eu pergunto para vocês, a vida de vocês é assim? Ou as nossas vidas têm as suas circunstâncias muito prazerosas e têm outras circunstâncias muitas vezes amargas, difíceis, que nos tiram o sono, que fazem com que os nossos olhos molhem os nossos travesseiros durante a noite, e são frutos das nossas orações, pedindo para que o Senhor nos ajude a entender os seus propósitos nas nossas vidas. A vida cristã nunca foi fácil, que digam os primeiros convertidos à igreja cristã, lá em Jerusalém, quando a perseguição de Roma e a perseguição dos judeus foi tal que eles precisaram sair das suas casas, deixar os seus trabalhos e o convívio da família para poder ter paz. Assim, o Senhor fez com que a sua igreja fosse se espalhando pelo mundo. Que dirá todos os apóstolos que invariavelmente morreram, segundo a tradição cristã, frente ao martírio da espada, do enforcamento, das flechas e assim por diante. A vida cristã não é algo simples. A vida cristã é algo rejubilador, é algo muito bacana para você e para mim que somos crentes.
mas não é garantia de que todos os dias teremos um belo sorriso no rosto, porque as circunstâncias fazem com que nós tenhamos o nosso coração muitas vezes pesado. Mas o que eu quero dizer para vocês nessa manhã é que, independente das circunstâncias, eu e vocês podemos depositar e ter alegria em qualquer das circunstâncias, se nós colocarmos a nossa alegria e entendermos que a nossa alegria, depois de cristãos, depois que os nossos olhos foram abertos para a realidade do Cristo na cruz, que a nossa alegria vem do Senhor Jesus. Esse texto fala bastante sobre isso, e eu vou lançar 3 perguntas para esse texto. Mas para que nós possamos lançar 3 perguntas para esse texto, para entendermos um pouquinho dessa alegria fundamentada em Cristo, eu acredito que nós precisamos entender um pouquinho sobre esta carta. A carta de Paulo aos Filipenses foi escrita por Paulo, não há dúvidas nisso. Ela chegou aos irmãos de Filipos, e é interessante que Paulo, ele conhecia aquela igreja, Paulo esteve naquela região, na sua 3ª viagem missionária, e ele se corresponde agora com a igreja através de Epafrodito, que é quem entrega essa carta à igreja, quem se relaciona com Paulo. Paulo escreve essa carta, vejam só, falando de alegria, falando de perseverança, de alegria no Evangelho, a despeito das dificuldades que os irmãos tinham e estavam passando. E, interessantíssimo, Paulo escreve essa carta preso. Não há como nós precisarmos aonde Paulo estava preso. Existem 3 teorias para tal. A primeira teoria é que Paulo está preso em Éfeso, o que não corrobora muito com a história, porque é provável que talvez algumas correntes digam que Paulo não teve uma prisão tão extensa assim em Éfeso, se é que Paulo esteve preso em Éfeso, né? São correntes dos comentaristas. Mas nos sobram ainda 2 possibilidades de prisão para Paulo. A prisão em Cesareia, que ocorreu por volta de 57 até 59 depois de Cristo, e uma prisão de Paulo, uma prisão famosa de Paulo já no final da sua vida, lá na prisão de Roma, que ocorreu entre 61 e 62 depois de Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque em Roma é possível nós encaixarmos a prisão de Paulo e essa carta escrita, porque Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 13, ele faz menção ao palácio, e esse palácio possivelmente ele esteja falando do que ele via em Roma, e também porque ele fala da sua morte iminente lá no versículo 20 a 26 do 1º capítulo. Então, é possível que nós coloquemos Paulo preso, escrevendo esta carta a partir de Roma. O que acontece é que o fato objetivo, Paulo está preso. Paulo escreve a uma igreja perseguida, a uma igreja em dificuldade, a uma igreja em transição, preso, passando também por dificuldades. E qual é o tema, então? Vamos falar de alegria, vamos falar de perseverança. Então, Paulo vem tecendo todo o seu trabalho de ensino aos filipenses com esse prisma, com essa perspectiva. E aí, então, a gente chega no versículo 4 do capítulo 4, que é onde Paulo começa agora, então, a se despedir dos irmãos. A se despedir de uma forma que talvez ele não tivesse mais contato com esses irmãos, porque ele entendia iminente a sua morte. Então ele começa a se despedir, ele começa a falar aos irmãos, e ele vai falar sobre alegria. O versículo 4, ele vai falar 2 vezes isso: alegrai-vos sempre em quem? No Senhor. E aí ele diz assim: outra vez vos digo, alegrai-vos. Então ele termina a sua carta, talvez diferente da forma com que muitos de nós terminaríamos uma carta, uma comunicação com algumas pessoas no nosso convívio, se estivéssemos passando por dificuldades, presos, sem esperança. Ele subverte a ordem natural de quem está preso e termina a carta dizendo: olha, eu estou preso, eu passo por dificuldades, vocês têm as suas dificuldades diárias, vocês têm as suas provações, mas vamos em frente, com alegria no Senhor, frente a tudo e frente a todos. Vamos em frente com alegria. Esse é o tema dessa perícope que nós estamos explanando para vocês nessa manhã. E aí eu gostaria de lançar 3 perguntas sobre esse texto para nos ajudar a entender melhor esse texto. Primeira pergunta que eu lanço:
Como podemos nos alegrar sempre? Versículos 4 e 5 nos dão a resposta. Olhem lá. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E aí o versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, pois perto está o Senhor. Paulo tinha uma urgência na volta do Senhor, muito própria dele. Mas, de fato, a resposta que nós temos é dada por Paulo, onde é como nós podemos nos alegrar sempre. Eu creio que nós podemos nos alegrar sempre, como diz Paulo, quando nós colocamos a nossa alegria depositada no Senhor e na sua obra redentora na cruz do Calvário. É assim que a nossa alegria será perene. É assim que a nossa alegria será constante, a despeito das circunstâncias. E aí eu preciso fazer um paralelo, porque muitos de nós colocamos as nossas alegrias, colocamos o motivo de gozo, colocamos o motivo da nossa felicidade nas circunstâncias. Quando nós colocamos a nossa alegria nas circunstâncias, quando as circunstâncias forem adversas, eu e vocês perderemos o motivo da nossa alegria. Perceba algo singelo, mas ao mesmo tempo profundo, quando Paulo aponta aos filipenses que coloque a sua alegria no Senhor. Porque se eu e vocês colocarmos a alegria no fruto das nossas mãos, do nosso trabalho, quando nós perdermos o nosso trabalho, perdemos a nossa alegria. Se nós colocarmos a alegria na circunstância de termos uma família estruturada, quando um dos filhos se desviar, que Deus nos livre disso, mas fique confuso na adolescência e deixe de estar conosco na igreja, a nossa alegria se esvai. Se a nossa alegria está no fato de termos saúde, quando a saúde se esvai, nós perdemos a nossa alegria. Se a nossa alegria está depositada na circunstância de um relacionamento duradouro, quando esse relacionamento se desfaz por qualquer circunstância ou pelo falecimento de um dos cônjuges, a nossa alegria se esvai. Não que nenhuma dessas circunstâncias que eu coloquei para vocês não seja motivo de choro, não seja motivo de tristeza. Mas o fato é que quando nós colocamos a nossa alegria no Senhor, as circunstâncias, mesmo que difíceis, se tornam mais fáceis para que nós passemos. Não é um evangelho triunfalista. O Senhor Jesus Cristo nos disse que nós teríamos aflições e dificuldades, que nós observássemos as estações e os tempos, porque assim como aqueles que observavam as estações e os tempos conseguiam discernir a época do ano, assim nós podemos discernir quando as coisas não irão bem, fundamentados na palavra de Deus. Se nós depositarmos a alegria no Senhor, as coisas mudam de patamar, mudam o prisma, e nós vamos enxergar outras coisas, porque as circunstâncias nos fazem escolher sermos alegres, irmos adiante ou prantearmos de forma a fazer com que as nossas vidas tenham uma parada, mesmo que momentânea, por conta das circunstâncias. Só que se eu coloco a minha alegria no Senhor, eu tenho uma boa escolha a fazer, porque alegria no Senhor está vinculado à obediência e não está vinculado agora à circunstância. Um exemplo. Eu e vocês somos obedientes ao Senhor e nós todos conhecemos os 10 mandamentos, certo? Podemos roubar? Por que não roubamos? É um mandamento, certo? Agora muda a circunstância. Eu não tenho mais trabalho.
Eu não tenho mais emprego, não tenho como sustentar a minha família. Então eu começo a achar plausível de que eu posso entrar dentro de um supermercado, roubar algo para alimentar os meus filhos. Se nós formos filosofar, seria justificado, certo? Vou alimentar o meu filho. Vou fazer algo correto, alimentar o meu filho, usando de um expediente incorreto. Entende a minha linha de raciocínio? Se eu obedeço ao Senhor quando estou bem, eu não posso desobedecer ao Senhor quando a circunstância muda. Eu preciso continuar obedecendo ao Senhor na integralidade dos seus mandamentos, independente das circunstâncias. Portanto, eu e vocês nos alegramos no Senhor à medida que nós obedecemos ao Senhor, frente às circunstâncias trocando constantemente nas nossas vidas, muitas das quais, inclusive, colocadas pelo próprio Senhor para provar o nosso coração e a nossa fidelidade a Ele. Entende agora? Porque alegrar-se no Senhor é um ato voluntário de obediência em mim e sua. Isso faz toda a diferença, meus irmãos, porque independente das circunstâncias, independente dos conflitos, independente das adversidades, independente das privações, eu e vocês vamos continuar caminhando na graça do Senhor e tendo Ele como o nosso suporte na hora difícil e na hora complicada. Veja o que Davi escreve no Salmo 59. Olha só que coisa interessante, 59, versículo 16. Salmo 59, versículo 16. Você sabe, Davi, um homem segundo o coração de Deus, pecador como eu e vocês, cheio de falhas como eu e vocês, mas cheio de virtudes como eu e vocês temos também. E Davi escreveu os salmos mais belos que nós podemos encontrar na nossa Bíblia. E aí ele vem e escreve o Salmo 59, no versículo 16, dizendo o seguinte: eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei, com alegria eu louvarei a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Ele escreve esse salmo quando Saul passa a o perseguir e sitiar. A circunstância aqui é de um homem perseguido, de um homem caluniado, de um homem expulso da sua terra e do seu convívio por conta de problemas colocados por um terceiro, Saul, que o queria matar. E aí ele escreve: pela manhã louvarei com alegria. E é alegria mesmo. É alegria, segundo o hebraico, que brota de dentro do coração como bem-aventurado. É isso que Davi está dizendo aqui. Não importam as circunstâncias, importa a minha obediência ao Senhor. Faz diferença para vocês, meus irmãos? Começa a fazer sentido. Percebam alguém mais próximo de nós. Você já ouviu falar de Ashbel Green Simonton? Com certeza. Você já leu o seu diário quando ele chegou ao Brasil em missão? Se não leu, eu recomendo. Livrinho pequenininho, você consegue ter o diário dele lá. Ele escrevia pouco, ainda bem, para a gente tem tanta coisa para ler, mas o diário dele é sensacional. Você pode achar na internet. Os fragmentos mais importantes dele, você consegue achar na internet. Eu vou colocar aqui para vocês, para ilustrar mais uma vez o que eu estou dizendo, através do que ele escreveu no seu diário. Percebam as datas. 19 de junho de 1864, ele escreve o seguinte: nossa primeira filha acaba de nascer. Deus seja louvado pela sua bondade. Filha nascendo, alegria, não é verdade? Primeira filha. Estava em êxtase, certo? Eu tenho 2 filhos, o mais novo nasceu tem 5 meses. É isso, a gente fica alegre, ao mesmo tempo que preocupado, como é que nós vamos alimentar mais uma boquinha, né? Mas a gente fica alegre, a gente fica feliz, né? Mais um filho.
Então, no dia 19 de junho de 1864, Simonton escreve isso: eu estou alegre, eu estou feliz, louvado seja o Senhor pela sua bondade. Eu estou alegre, Senhor, no Senhor. Agora percebam, exatamente 9 dias depois, 28 de junho de 1864, o diário de Simonton registra: Deus tenha piedade de mim. Ellen, a sua esposa, está estendida em seu caixão na salinha da entrada. Se você sabe da história de Simonton, ela teve complicações após o parto da menina e ela morre alguns dias depois, exatamente 9 dias depois de Simonton escrever que estava feliz e alegre no Senhor pela chegada da primeira filha. Vamos adiante. 3 dias depois, 1º de julho de 1864, o mesmo homem escreve: foi inesperado. Contudo, alegro-me em saber que a morte encontrou a minha querida esposa preparada. Essa alegria, mesmo em meio ao pranto que Simonton escreve, está baseada na obediência às leis do Senhor. Está baseada aonde nós depositamos a nossa alegria. E ele diz: eu estou alegre porque a minha esposa, apesar de ter morrido, devido à sua prática, devido à sua confissão, devido àquilo que ela vinha fazendo, eu tenho certeza que o Senhor a encontrou na morte preparada. E a morte para nós não é o término de nada, mas um despertar para uma nova realidade na presença do nosso Deus. É isso que nós cremos. Portanto, a nossa alegria baseada no Senhor nos dá a possibilidade de, mesmo em meio a circunstâncias adversas, termos alegria, pois ela é direcionada. Ela é direcionada na obediência aos mandamentos do Senhor. Ela é direcionada e nos enche com uma paz, nos enche com uma calma que só o Espírito Santo de Deus pode dar. Se nossa alegria for colocada sobre as circunstâncias, andaremos errantes. Vamos adiante, mas vamos ter os nossos percalços, às vezes, sendo postergados. Mas se nós colocarmos a nossa alegria no Senhor, que é essa pergunta que nós fizemos, como é que nós podemos nos alegrar sempre? É quando nós obedecemos ao Senhor e colocamos a nossa alegria depositada nele. Veja que coisa interessante quando ele continua o versículo 5, quando ele diz assim, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O que Paulo está querendo dizer aqui é que as circunstâncias adversas que nós passamos fazem com que nós mudemos os nossos comportamentos. Era um costume dos judeus colocar pano de saco e cinza, era costume dos judeus prantear o luto, normal, como todos nós fazemos. Mas que isso não mudasse a forma com que nós nos relacionássemos com as pessoas que estão à nossa volta. Por isso que ele escreve o versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Ou seja, vocês estão equilibrados. Vocês têm paciência. Vocês agem de forma gentil frente às dificuldades. Porque a sua alegria está onde? O Senhor, não é a circunstância que muda a sua forma de tratar as pessoas. Por isso que Paulo coloca, olha, seja a sua moderação, ou seja, o seu equilíbrio, uma vida equilibrada, uma vida no prumo, uma vida que tem um propósito, uma vida que tem um caminho, seja ela conhecida de todas as pessoas, de todos os homens. E aí Paulo está provavelmente se valendo de toda a imagem, de todo o tipo que Cristo fez, porque Cristo veio ao mundo para cumprir o cabal suplício na cruz do Calvário por mim e por vocês. Só que há algo interessante, percebam que Cristo age de uma forma muito equilibrada em todo o momento em que ele é contraposto e ele é atacado. Quem, senão o próprio Deus, do alto de um madeiro, sofrendo a dor agonizante de ser crucificado, olharia para as pessoas abaixo e diria, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eu e vocês, talvez, se não surpreendidos e rendidos pela graça de Deus, como aconteceu com o ladrão que estava junto de Cristo, faríamos como o outro ladrão. Já estou desgraçado mesmo? Vamos tentar uma última tábua de salvação? Ei, Jesus, você fez tantas coisas, por que você não tira a gente daqui e desce? A circunstância mudou para o ladrão, não mudou?
A alegria no roubo, a alegria no que ele fazia mudou. Ele sabia que ia morrer. Mas enquanto um diz, Senhor, que eu esteja com o Senhor, me perdoa, o outro diz, tira a gente daqui, já que você é tão bom. E Cristo age com equilíbrio e responde de forma muito acertada ao ladrão arrependido, assim como ele faz a todas as pessoas com quem ele cruzou no caminho. Jesus foi áspero algumas vezes, porque deveria ser áspero algumas vezes nas suas respostas, mas em todas elas estava fundamentada nas suas respostas as verdades bíblicas e as verdades que ele próprio veio encarnar aqui conosco. Como nós podemos nos alegrar sempre? Colocando a nossa alegria no Senhor. Quero fazer uma segunda pergunta. Qual é um dos grandes inimigos da nossa alegria? Qual é um dos grandes inimigos da nossa alegria perene? Paulo responde, versículo 6 e versículo 7. E olha lá como é que ele inicia o versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A ansiedade nos rouba a paz, nos rouba a alegria. A ansiedade é excesso de futuro. A ansiedade acontece quando nós pensamos demais no futuro. É o medo ou o sofrimento antecipado de coisas que eu e vocês não temos controle algum. Isso não quer dizer que nós devamos viver as nossas vidas de forma a esmo, de forma sem planejamento e sem prudência e sem frugalidade. Mas devemos entender que o futuro reserva coisas que apenas o nosso Deus sabe. Quando eu conversei com o reverendo Luiz Eduardo para congregar com vocês, iniciarmos com a ajuda de vocês, um trabalho lá na região de Santa Felicidade, afinal de contas, nós não temos igreja histórica reformada, lá temos alguns ensaios, alguns projetos de igreja batista lá, mas igreja reformada na região, já tivemos, como disse, mas não mais. E eu disse para ele, reverendo, eu sou um pastor de tempo parcial. Eu trabalho na mesma empresa, já tem 13 anos, e eu quero abençoar o início do trabalho lá com o fruto do meu trabalho nessa empresa também. E aí o que acontece no dia 2, quando eu volto das minhas miniférias? O meu sócio me chama e diz, vamos desfazer a sociedade. E daquilo que eu tinha, eu não tinha mais. É um susto. É como tomar um soco na boca do estômago. Você fica meio perdido. Eu fui até a minha família e nós oramos. A minha esposa, graças a Deus, fez teologia, entende mais teologia do que eu. Me ajudou muito nessa hora. E a segunda pessoa com quem eu liguei foi o pastor Luiz Eduardo. Eu falei, olha, nós temos uma reunião marcada hoje às 18, né? Eu preciso conversar com você antes, porque aconteceu um fato novo. E aí nós conversamos e o pastor Luiz Eduardo orou, me aconselhou e o meu coração começou a ficar em paz. À medida que a manhã ia transcorrendo, a tarde ia transcorrendo, a ansiedade começa a assolar você, é impossível. E aí o que acaba acontecendo? Eu comecei a pensar assim, Senhor, eu tenho essa dívida, eu tenho 2 filhos pequenos, um deles toma se você já foi mãe, já ouviu falar de um negócio chamado alergia à proteína do leite, você já ouviu falar de um leite que chama Pregomin, que custa R$250 a lata e dá mais ou menos uns 3, 4 dias. Eu falei, como é que eu vou fazer agora? E a ansiedade começa a tomar conta do meu coração, mas à medida que ela começa a tomar conta do meu coração, eu começo a meditar na palavra de Deus, e é daqui que eu extraí esse sermão de hoje para vocês. E à medida que eu oro, à medida que eu me preocupo, à medida que eu fico ansioso, à medida que essa ansiedade me toma a alegria, a palavra de Deus vem refrescar o meu coração. E as coisas começam a se suceder. Eu começo a receber ligações de pessoas, de parceiros, não entendendo o que acontece, afinal de contas, 13 anos, uma vida estável e com um projeto bastante ambicioso para esse ano de 2019. E depois de eu relatar o que acontece,
as pessoas dizem assim para mim: Rodrigo, segunda-feira eu quero conversar com você porque você casa e encaixa na minha equipe. Ou seja, Deus cuida de todas as coisas, meus irmãos. Deus cuida de todas as coisas. A ansiedade vem, assim como ela é destruída ao termos contato com a palavra de Deus e aquilo com que ela diz. O que Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, não faz você se lembrar de Jesus dizendo algo semelhante no Sermão do Monte? Não andeis ansiosos, diz o Senhor, sobre o que comer, sobre o que vestir. Jesus estava falando sobre isso. A palavra de Deus nos confronta com esse inimigo das nossas almas, que é a ansiedade, que é o excesso de futuro. Não andeis ansiosos. E aí ele continua o texto. Porém, sejam conhecidas diante de Deus o quê? As vossas petições, as vossas orações. Leve ao Pai aquilo que te incomoda. Ele que vai dar paz a você, uma paz que excede todo o entendimento, vai guardar o seu coração. O Senhor nos ajudará quando nós levarmos a Ele as nossas orações. Ele é que vai trazer paz. Ele é que vai dar entendimento. Uma paz e um entendimento que transcendem, muitas vezes, a nossa mente finita. Algo que só o Espírito Santo pode fazer. Se temos um inimigo, que é a ansiedade, frente às circunstâncias das nossas vidas, o antídoto é alegrarmos-nos e depositarmos cada vez mais a nossa alegria no Senhor e no seu cuidado. Não sei se você já ouviu falar de uma missão chamada Missão Voz dos Mártires. É uma missão americana, sediada no Brasil tem bastante tempo também, acho que desde a década de 60. Nós recebemos na Igreja da Fazendinha um missionário chamado Peter. Ele é da antiga Tchecoslováquia. Ele é um converso e ele foi arrebatado pela graça do Senhor Jesus, o confessa como Senhor e Salvador, e ele fica muito incomodado com a situação dos irmãos no Sudão. Vocês sabem que o Sudão é um dos países onde há a maior perseguição de cristãos por parte tanto das autoridades federativas do Sudão quanto dos muçulmanos lá. E esse irmão, então, decidiu ajudar os irmãos do Sudão. Fazendo o quê? Indo até lá, através dessa missão, entender o que estava acontecendo com os cristãos no Sudão. Você pode ter uma igreja cristã no Sudão, mas você é radicalmente perseguido. E ele não levou Bíblia, ele não fez nada, ele apenas visitou os irmãos e conversou com os pastores para aconselhar, para ajudar e saber o que o pessoal da Europa podia fazer por esses irmãos do Sudão. Porque é como que se fosse uma caixa preta o cristianismo no Sudão. Pois bem, ele ficou 2 dias lá. Quando ele chegou no aeroporto para voltar para casa, as autoridades sudanesas o prenderam e colocaram na prisão. E ele tentou alegar que não fez nada de errado contra as leis do país, só que ele estava sendo seguido desde o momento em que pisou no Sudão, com fotos, com filmagens, e como ele fez contato com os cristãos, a fim de ser interrogado, esse irmão precisou ficar preso. De uma semana passaram-se meses, passaram-se 1 ano e 8 meses, com esse homem preso, numa cela, segundo ele, com mais 4 homens do Estado Islâmico. Um cristão, numa cela com 4 homens do Estado Islâmico, um dos quais chamado de o Homem da Espada. O Homem da Espada. E ele foi entender depois, esse Homem da Espada, ele era o guarda-costas de Osama Bin Laden. Inclusive tinha marcas no seu corpo quando o exército americano surpreendeu o covil do Osama Bin Laden e deu tiros nesse homem, ele mostrou posteriormente. Mas ele era chamado de Homem da Espada não porque ele era guarda-costas de Osama Bin Laden. Vocês se lembram que na costa da Somália, na região do Sudão, eu não vou me lembrar bem agora, onde cristãos foram colocados em fila e foram decapitados? O Homem da Espada era este homem que estava preso com o missionário Peter. Ele foi saber depois. O fato é que 1 ano e 8 meses, numa cela
muito menor do que essa região do púlpito aqui, ele dormia com 4 pessoas que o odiavam. 4 homens do Estado Islâmico que tratam os cristãos como porcos. Nessa condição, ele relata para nós que a única alternativa que ele tinha era orar frente àquela circunstância adversa para que o Senhor o fortalecesse. E ele testemunha dizendo: à medida que eu orava, mais paz eu sentia. À medida que eu orava, os flagelos, os socos, os pontapés me atingiam, mas era como se eu não sentisse dor. E tudo mudou a partir do momento que eu consegui orar pelo meu inimigo. Missionário ficou, como eu disse, por 1 ano e 8 meses preso de forma injusta, sem uma alegação formal. Mudou de prisão algumas vezes. E ele diz que não entendia o porquê das circunstâncias. E na ansiedade que foi sendo solapada à medida que ele orava, e quando ele mudaram ele de prisão, permitiram que cristãos o visitassem, e os cristãos deram para ele uma Bíblia. E a ansiedade, então, foi aplacada pela leitura da palavra de Deus e pelas verdades ditas na palavra de Deus, que foram sendo inculcadas cada vez mais na mente desse homem, desse missionário. E ele diz que se levantou e foi pedir permissão para que em algumas das celas pudessem organizar cultos para as pessoas dissidentes do islamismo, outras pessoas que não tinham religião. O que começou com 3 pessoas, quando ele saiu do Sudão, eram 250 presos frequentando os cultos regulares dentro de uma prisão sudanesa. O que eu trago para vocês com essa história, eu espero que ele escreva esse livro finalmente para que nós possamos saber de detalhes, é que a ansiedade frente a uma situação como essa adversa foi solapada na prática pela petição, pela oração, e pelo meditar da palavra de Deus. Queridos, se o inimigo das nossas vidas pode ser a ansiedade, que a nossa alegria depositada no Senhor venha aplacar toda essa ansiedade e que nós não deixemos que a ansiedade nos tire o sorriso do rosto. É difícil, mas nós vamos seguir em frente com a ajuda do Senhor, como o próprio apóstolo Paulo escreve. As nossas petições nos farão ter mais relacionamento com Deus. As nossas orações nos trarão calma e a paz necessária para que nós coloquemos as nossas vidas em ordem. E, por fim, a última pergunta que eu quero lançar para esse texto é: como recuperar a alegria? Primeira pergunta: como podemos nos alegrar sempre? A resposta: colocando a nossa alegria no Senhor. A segunda pergunta: qual um dos grandes inimigos da nossa alegria? A resposta: a ansiedade frente às circunstâncias adversas. E a terceira pergunta, para nós finalizarmos: como recuperar a nossa alegria? Eu acredito que o versículo 8 nos ajude bastante a refletir sobre isso. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso. Em outras palavras, Paulo está dizendo: nossa alegria deve ser depositada no Senhor e não na circunstância. A circunstância muda, a nossa obediência não. O nosso relacionamento não. Eu sei que vocês estão ansiosos frente às coisas que estão no porvir. Não deixe que isso faça com que vocês percam as estribeiras e saiam do caminho. O antídoto para isso: orem. E agora, o que nós vamos fazer? Não deixe que as coisas louváveis do Senhor saiam da sua mente. Meditar nas coisas de Deus é fundamental
para que eu e vocês voltemos a ter a alegria que quiçá fora perdida em algum momento das nossas vidas. Deus é a fonte de coisas verdadeiras. Deus é a fonte das coisas respeitáveis. Deus é a fonte das coisas justas, das coisas louváveis, das coisas puras, das coisas amáveis e das coisas de boa fama. Ele é a fonte de alegria, Ele é a fonte destas coisas, que nos deixou para que nós pudéssemos ser instruídos e, meditando diariamente, tenhamos mais relacionamento com Ele e entendimento da sua palavra. Como é que nós podemos retomar a alegria perdida? À medida que nós nos envolvemos com as coisas de Deus. Que nós não caiamos no engano de buscar alegria fora do Senhor. Porque se formos buscar alegria fora do Senhor, quando as circunstâncias mudarem, como eu já disse, o nosso comportamento vai mudar. É buscando meditar nas coisas do Senhor que nós vamos solidificar a nossa fé. É meditando nas coisas do Senhor que nós vamos aperfeiçoar a nossa salvação. E à medida que temos relacionamento, um relacionamento constante, nós vamos ter na frente dos nossos olhos a certeza absoluta e real da salvação em Cristo Jesus. Porque se eu e vocês perdemos a alegria, precisamos voltar e lembrar do processo que foi, desde o momento em que o Senhor invadiu graciosamente o seu coração, mudando o entendimento das coisas que você tinha, transformando o seu coração a ponto de você dizer: sim, Senhor, eu sou um pecador. E a partir daí, ter a condição dada pelo Senhor de dizer: tenha misericórdia de mim, Senhor. Que o sangue do Senhor Jesus lave os meus pecados. Se te falta a alegria, se a ansiedade te assola, deposite a sua alegria no Senhor e na verdade sublime de que na cruz do Calvário, eu e vocês temos 10 mil, é o hino? 10 mil, sei lá quantas mil. Razões, obrigado, para agradecer o Senhor. Sabe por quê? Jesus contou uma parábola bastante interessante de rico e Lázaro. O rico, eu não vou expor a parábola, mas o rico depositava toda o seu estilo de vida naquilo que ele tinha. E o Lázaro, coitado, não tinha nada. Mas quando eu e vocês fecharmos os nossos olhos como o Lázaro da parábola, eu tenho uma certeza: de que eu e vocês, crentes no Senhor Jesus, vamos estar de frente com o nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos entrar para o gozo do Senhor. E aguardar lá a ressurreição final e o juízo final. O que eu quero dizer para vocês é que se você perdeu a sua alegria, deposite ela no Senhor. Não deixe que a ansiedade e as circunstâncias atrapalhem a sua caminhada com o Senhor. E retome através de um relacionamento com as coisas que o Senhor nos deu, coisas que são justas, puras, amáveis, boa fama, respeitáveis, virtuosas. Encham o teu coração. Qualquer coisa longe disso vai fazer com que você se descaminhe. E se você tiver a sua vida levada pelo Senhor, a alegria suprema que nós vamos ter é de abrirmos os nossos olhos e enxergarmos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, não para condenação, como o nosso advogado que diz: bem está, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor.
3 perguntas, 3 respostas nesse texto que nós lemos. Eu gostaria de concluir, não com uma conclusão minha. É possível projetar o hino 108? É possível ou é muito difícil? É difícil? Não dá? Então eu vou ler. Se você tem a sua Bíblia com o hinário, abra no hino 108. O hino de número 108 do nosso hinário chama-se Aflição e Paz. Foi escrito por um homem, A.G. Spafford, empresário da região de Chicago, nos Estados Unidos. Muitas posses, 5 filhos e a esposa. As dificuldades econômicas fizeram com que ele perdesse muito das suas posses. Mas ele era presbiteriano, então ele não desistia. Colocava a sua alegria no Senhor. Foi uma das pessoas que incentivou muito a Associação Cristã de Moços, com o seu dinheiro. Mas ele foi perdendo dinheiro. E ele teve que mudar, readequar o seu estilo de vida. E o primeiro grande impacto que a vida dele teve foi a perda do seu único filho. 4 meninas e um menino. Com 4 anos de idade, o menino morreu. As circunstâncias, principalmente depois do grande incêndio de Chicago, fez com que ele perdesse várias posses. Ele era advogado. Então ele tenta a vida nova, enviando a sua família, e alguns meses depois ele iria para a Europa, para retomar a sua vida na Europa. A família vai na frente, a esposa e as 4 filhas, e no meio do Atlântico, na travessia, o navio em que a família dele estava bate de frente com um cargueiro inglês. Há um naufrágio. A esposa, depois de alguns dias, escreve um bilhete dizendo: viva, porém só. Navios passaram e encontraram ela boiando no Atlântico. As 4 filhas faleceram no naufrágio. Por que eu conto essa história antes? E eu quero que você lembre dessa história todas as vezes que você ouvir esse hino. Porque é um dos hinos mais belos e talvez vamos dizer assim, o folclore diz que ele escreveu quando passava de navio algum tempo depois sobre o local do naufrágio. E ele foi capaz de escrever o seguinte: se paz a mais doce me deres gozar, se a dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, que apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve ele virá me levar ao céu onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. E o refrão: sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. As circunstâncias mudam. A nossa obediência e fidelidade não. A alegria do crente é depositada em Cristo e na sua obra redentora. A ansiedade e as circunstâncias podem nos desestabilizar, mas tal como um vento que sopra batendo em uma embarcação em alto mar, o mesmo que nos prometeu paz, o mesmo que nos prometeu relacionamento e relação filial, é o mesmo que vem dizer: acalma-te,
aquieta-te. Dita a tempestade, dita a mim e vocês nas tempestades da vida que enfrentamos. A alegria pode ser recuperada sim, à medida que tomamos ciência das coisas de Deus e entesouramos das coisas louváveis, amáveis, de boa fama que Deus deixou para nós. Que você siga 2019 na alegria no Senhor. Que você siga 2019 servindo ao Senhor. Que você siga em 2019 sendo bênção na vida das pessoas que talvez não tenham motivos para sorrir. Eu deixo essa mensagem com os queridos no nome sagrado do Senhor Jesus. Amém.